Até agora nós vimos um pouco quem era este público religioso que recebeu a sentença do Senhor. Depois nós podemos examinar a sequência de ais, e a sequência de ais continua. Em Mateus 23, de 25 a 28, vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. A questão dos escribas e fariseus por fora se mostrarem belos, mas interiormente cheios de ossos de mortos e toda imundícia, tem ligação com a visão de João sobre o cálice de ouro. O cálice de ouro belo por fora, mas cheios de abominações e imundícies da prostituição. E aqui eu posso até adiantar que a prostituta, o símbolo da prostituta, a imagem e o símbolo da prostituta em Apocalipse é uma referência à prostituição desses religiosos de Mateus 23, que também são chamados de a grande meretriz ou a Babilônia. Apocalipse capítulo 17 e capítulo 18. Essa grande meretriz é a representação da Jerusalém do primeiro século, pois ela aparece em trajes belos, em trajes de sumo sacerdote, Apocalipse 17, 4 e 5, e ela é também uma referência como uma cidade das nações, Apocalipse 16, 19. Esta é uma referência a Jerusalém. Quando chegarmos no comentário preterista em Apocalipse, versículo por versículo, vocês vão entender melhor isso. Mas desde já adianto. Mateus 23, 29 a 31, outro ai. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Após denunciar a religião hipócrita dos escribas e fariseus, o Senhor Jesus começa a denunciar os crimes de Jerusalém que aconteceram desde a antiguidade. Se fizermos novamente uma comparação com Apocalipse, por isso é tão importante entender Mateus 24 no seu contexto macro, para entender melhor Apocalipse. Em Apocalipse 17, 6, vai falar da visão que João teve de uma mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas do Senhor. E quando vi, admirei-me com grande espanto. Esse espanto de João é que ele estava vendo que esta mulher embriagada era Jerusalém. Se fosse outra cidade, não haveria grande espanto. Mas um grande espanto para João foi ver, foi entender que era a cidade de Jerusalém. Em Apocalipse 18, 24, vai dizer que nesta cidade, se achou sangue de profetas, de santos e de todos que foram mortos sobre a terra. Esse todos foram mortos sobre a terra não significa uma mortandade global, e sim uma mortandade com referência à terra de Israel. Perceba que há uma conexão clara, Bíblia com Bíblia, em Mateus 23, 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros
açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. O ponto mais alto da maldade de Israel foi a rejeição ao Messias. Mas antes dessa rejeição ao Messias, a sentença também cabe por toda a rejeição, por toda a história, por todas as gerações que rejeitaram os profetas do Senhor. Além desses religiosos terem rejeitado os profetas da antiguidade, também eles fariam no tempo após a crucificação, após a ressurreição do Senhor, até a destruição de Jerusalém. Muitos discípulos, muitos apóstolos foram perseguidos, foram mortos e perseguidos porque eles foram enviados pelo Mestre conforme profetizado. Agora perceba que Mateus 24, dos versos 9 e 10, o Senhor já adianta que seus discípulos também seriam perseguidos e mortos. Está escrito: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Em Marcos 13, que é outro texto paralelo a Mateus 24 e também a Lucas 21, nós vamos encontrar no versículo 9 de Marcos 13, que diz: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Esse mesmo contexto de perseguição entre a crucificação e a destruição de Jerusalém no ano 70, aproximadamente ano 30 e aproximadamente ano 70, nós temos esse período de 40 anos, e nesse período a violência dos judeus, juntamente com os romanos, sobre a igreja, nós podemos encontrar essa perseguição em Atos. E esta perseguição teve como uma das consequências algo muito importante que foi relatado também em Apocalipse, que são as testemunhas fiéis. As testemunhas fiéis que permanecem fiéis até o martírio. O Senhor Jesus já vem fazendo alertas sobre essa perseguição, sobre o martírio para aqueles que o seguiam. E nós vamos encontrar esse ápice em Mateus 24. Nós vamos encontrar relatos históricos em Atos. Vamos encontrar também referências a perseguições em Hebreus e em Apocalipse. Isso somente como alguns exemplos. Ainda há outros textos, Pedro, por exemplo. Essas profecias em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, evidências internas, olhando para Atos capítulo 5, versos 40 e 41, nós vamos encontrar a seguinte palavra: e as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhe que não mais falasse no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Ainda em Atos capítulo 7, versos 54 e 58. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse:
Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Interessante que quando a gente percebe a profecia do Senhor em Mateus 24, falando sobre exatamente essas cenas que seguiram até antes da destruição de Jerusalém e do templo, nós temos aqui um personagem muito simbólico, que aqui em Atos 7 é chamado de Saulo, que nós sabemos que é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele transitava pelo Império Romano e pelo mundo judaico de uma forma muito simbólica, de uma forma muito representativa, que ao mesmo tempo que ele tinha o ódio dos fariseus, o ódio dos religiosos contra a igreja primitiva, ele também tinha a autonomia, a carta branca do Império Romano. Então nós temos aqui um quadro que o primeiro século, até antes da destruição de Jerusalém do templo, era um mundo em que os judeus e os romanos, eles trabalhavam juntos, eles eram aliados contra a igreja primitiva. O apóstolo Paulo, um tempo depois, já como convertido ao Senhor, como servo do Senhor, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 14 a 16, no final do verso 16, vai ter uma referência que agora Paulo, apóstolo, que ele era uma pessoa que odiava os cristãos, e agora ele é um cuidador de rebanhos, ele agora é um apóstolo, ele agora é um pastor. E ele escreve em consolo aos Tessalonicenses, dizendo que vós, irmãos, que haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus. Esse contexto de 1 Tessalonicenses capítulo 2 está mostrando esse aspecto de perseguição judaica sobre a igreja primitiva. Esses mesmos judeus que perseguiram e mataram o Senhor. E no versículo 16 vai mostrar que toda essa atitude dos judeus dessa época contra a igreja, eles estavam como que enchendo um cálice, enchendo uma medida de pecados, e essa medida de pecados, ela chegaria num limite que a ira de Deus cairia sobre eles até o fim. Nós temos que entender no contexto histórico que isso é uma referência, que toda essa perseguição relatada em Atos e pelos historiadores, toda essa perseguição também em Apocalipse, na Ásia, com referência àqueles destinatários originais da Ásia, o que os judeus estavam fazendo, nas palavras apostólicas, é que eles estavam enchendo uma medida com seus pecados, e que a partir do momento que eles enchessem a medida, que Deus dissesse basta, Deus traria o juízo. E foi o que aconteceu com a destruição do templo e a destruição de Jerusalém, e a perda dessa parceria, dessa aliança que os judeus tinham com os romanos. E aí a gente começa a compreender melhor Mateus 23, 35, que diz que iria recair sobre eles o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Aqui é uma referência de Abel até Zacarias, filho de Baraquias. Seria uma abrangência bem maior de tempo, de um período grande do Antigo Testamento. Essas referências em Mateus 23, no final de Mateus 23,
e as referências em Mateus 24, que nós já tratamos em outros vídeos, referências à audiência primária sobre esta geração, em Mateus 23, 36, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. A presente geração também pode ser traduzida para esta geração. Podemos afirmar que o final de Mateus 23, especialmente o verso 36, é uma clara referência temporal sobre o cumprimento das palavras do Senhor. Os ais proferidos contra os escribas e fariseus, os crimes cometidos por Jerusalém, seriam cobrados naquela geração contemporânea de Jesus e não de outra forma futurista. Nós já vimos isso em outros textos, em outros vídeos. Exemplo, só para situar quem tiver apenas nesse vídeo, que Mateus 11,16 há uma referência clara sobre aquela audiência primária, esta geração. E também em Mateus 12, versos 41 e 42, esta geração. E há a repetição desta palavra, esta geração. O mesmo que vimos em Mateus 23, 36. Essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Há muitos outros textos que vão se referir a esta geração que já foram tratados em outros vídeos. E também vocês podem baixar o e-book gratuitamente de Mateus 24 e Mateus 23. Por interpretação preterista, que fique bem claro isso, aquela geração, durante anos, porque o cerco a Jerusalém durou mais de 3 anos, aquela geração de 67 a 70, ela passou pela grande tribulação. A frase esta geração, ela tem comprovação histórica e profética. Houve uma profecia sobre aquela geração e aquela geração sofreu o juízo do Senhor no ano 70. Um exemplo de um bom uso sobre a interpretação sobre esta geração, abra lá em Lucas 17, 25 e vai dizer que importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Aqui uma referência profética da rejeição ao Messias. Ele teria que ser rejeitado por esta geração, por aquela geração, por aquela audiência primária. Ele deveria ser rejeitado, ele deveria padecer, e ele padeceu e foi rejeitado naquela geração, que o texto diz, esta geração. E você pegar esse texto, esta geração, e jogar para o ano 2000, ano 3000, não faz sentido. Um texto, desculpa o clichê, que fecha com chave de ouro, Mateus 23, 37, Jesus vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. E um texto mais do que claro é Mateus 23, 38, que o Senhor diz, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Esse versículo é uma referência ao templo de Jerusalém. O teólogo David Chilton explica, a declaração de Jesus em Mateus 23 é a preparação para o seu ensinamento em Mateus 24. Jesus fala claramente sobre um julgamento iminente sobre Israel por ter rejeitado a palavra de Deus e pela apostasia final de rejeitar o Filho de Deus. Os discípulos ficaram tão angustiados com sua profecia da maldição sobre a geração presente e a desolação da casa,
o templo, que quando estavam sozinhos com ele, não puderam resistir e pediram explicação. E a explicação foi pedida e é relatada em Mateus 24. E aqui por último, a última parte da interpretação breve do capítulo 23 de Mateus: bendito que vem em nome do Senhor. Mateus 23, 39. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Alguns intérpretes futuristas interpretam da seguinte forma: provavelmente a melhor tentativa de lidar com os textos da transição de Mateus 23, porque é difícil fazer essa transição para o futurista. E aí o futurista, aqui uma referência sobre um autor que está no e-book, que diz que a melhor tentativa de lidar com os textos de transição de Mateus 23, 38 e 39, que foi feita por Stanley Toussaint, ele acredita que Mateus 23, 39 fala contra o cumprimento do discurso das oliveiras do primeiro século, porque mantém a esperança de uma futura conversão dos judeus como nação. Como isso não aconteceu, argumenta Toussaint, os eventos de Mateus 24 ainda não foram realizados. Ele concorda que o uso de casa, no verso 38, se refere à destruição do templo em Jerusalém, mas o versículo 39 descreve ao futuro arrependimento de Israel quando eles se lamentarem por causa do seu grande pecado. O Gerald Demar, ele refuta essa interpretação dizendo que, dada a gramática do texto, essa interpretação futurista é impossível. E ele cita R.T. France, que argumenta: a palavra pois, com o qual o versículo começa, cria um vínculo ao abandono de Deus por sua casa no verso 38. Os dois eventos estão ligados no primeiro século, não separados por quase 2 milênios. Se Mateus 23, 38 se refere à destruição de Jerusalém em 70, o mesmo acontece com o que Jesus descreve no versículo 39 e seguintes. A afirmação de Mateus 23, 39 não dá suporte a uma futura conversão de Israel. Não existirá essa futura conversão de Israel que antecede uma grande tribulação. O contexto de Mateus 23 é sobre a vinda de Jesus em julgamento sobre Jerusalém, que aconteceria ainda naquela geração dos discípulos. Pessoal, eu fiz um resumo da apostila sobre Mateus 23 e o preterismo, e a importância de entender Mateus 23 para entender melhor Mateus 24. E sem sombra de dúvida, a conclusão é que o capítulo 23 de Mateus prepara o terreno para o entendimento do sermão profético de Mateus 24. E Mateus 24, entendam, ele é muito usado por muitos intérpretes como uma profecia do fim do mundo. Mas, na verdade, Mateus 24 está tratando do mesmo assunto de Mateus 23. Ou seja, o castigo de Israel e sua capital, Jerusalém, por causa da rejeição ao Messias. A nação de Israel, ao crucificar e matar Cristo, acabou enchendo a medida de todos os pecados cometidos desde a fundação do mundo. Quando o Senhor Jesus, em Mateus 23, 35, disse: sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, só podemos entender que um castigo desse se trata da grande tribulação. Quando diz em Mateus 24, 21, que nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais, essa grande tribulação
ela é determinada pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a grande tribulação aconteceu no cerco a Jerusalém. Aí alguns querem fazer comparações que na história das guerras ou na história da humanidade já houve casos de maior tribulação do que esta tribulação sobre Jerusalém. Mas a própria Bíblia está dizendo que a grande tribulação pertenceu e pertence e aconteceu em Jerusalém no ano 70. Mesmo que as outras guerras tenham sido terríveis, mesmo que outras guerras e outros contextos históricos tenham sido piores do que aquele cerco a Jerusalém, a Bíblia chama de grande tribulação. Lembre-se que no contexto maior de Mateus 24, tem uma série de capítulos. Em Mateus 27, 22 a 25, há uma referência que o povo, aquele povo que estava com ódio, aquele povo que tinha uma grande rejeição ao Messias, este povo disse: seja crucificado, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Eles gritaram isto 40 anos antes da destruição de Jerusalém, do templo. Eles disseram: crucifica, que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. E de fato caiu. É o que diz em Mateus 24. Mesmo que alguns não considerem como uma grande tribulação, que haverá ainda uma grande tribulação no futuro, nós temos que entender que essa guerra, esse cerco que aconteceu contra Jerusalém, a queda de Jerusalém no ano 70, mais de 1 milhão de judeus foram mortos e outro 1 milhão foram vendidos como escravos por todo o Império Romano. Toda Jerusalém queimava em ruínas. Toda Jerusalém perdeu sua população original. Os dias da vingança chegaram com intensidade horrível e sem misericórdia. Ao quebrar o seu pacto, a cidade santa se tornou a prostituta da Babilônia. E agora ela era como um deserto, morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Apocalipse 18, 2. O texto de Mateus 23 é de fato um texto muito chocante e aterrorizante, mas foi muito mais para os primeiros ouvintes da palavra. No caso, os discípulos. Os discípulos ficaram muito apavorados. Quando você começa a ligar os pontos do contexto e de outros textos, você vê que quando os discípulos ficaram atemorizados com aquela sentença que iria cair sobre o templo e sobre Jerusalém, no começo do capítulo 24, os discípulos acompanham a caminhada de Jesus e diz: Mestre, veja essas construções, veja a maravilha do templo, Senhor. E aí a resposta do Senhor foi, Mateus 24, 2. Vocês estão vendo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, pessoal, só para finalizar, nós cobrimos praticamente todo o capítulo 23, contextualizando com capítulos posteriores e anteriores e outros textos. E percebam que Mateus 24 não pode ser feita uma leitura sem todo esse contexto, e sem os paralelos, e sem as analogias, sem os exames paralelos. E se respeitarmos o contexto histórico, nós vamos perceber que Mateus 24 não é para o futuro. Até o próximo vídeo, pessoal.